Okay, it's recording now. Few announcements. Ao participar desse evento, você concede à editora autorização gratuita para o uso de sua imagem, nome, interpretação e voz, permitindo que a reunião seja gravada para posterior utilização e exibição a qualquer tempo e lugar a critério da editora. The purpose of this meeting is to have a discussion about the prep course from the TKT Young Learners Part 5. I will mediate this meeting, I'll mediate the meeting. However, I'd like you to participate and share your experiences. I'll be asking for volunteers to answer some questions. And to get a chance to talk, raise your hand, use the chat, open your mic, all is fine. Our time frame is from 5 to 6:30, so I apologize once again for arriving late. And at the end of the meeting, there will be a link for you to get your certificates. I'll be conducting this meeting in Portuguese because the TKT focuses on methodology and not on language. So far, so good. Todo mundo aqui já sabe mais ou menos como é que funciona. Eu vou precisar que vocês abram o microfone e participem, hein, gente? Sobre o curso, a gente já finalizou o Lesson Planning, Knowledge of Young Learners, Learning and Development, Lesson Planning again, and now we are talking about teaching strategy, practice activities, resources, and resources used to support and challenge language learning in young learners. There'll also be a mock test. When is it going to be? Quando é que vai ser o mock test? Vai ser do dia 29 de abril até o dia 16 de maio. Essa é o nosso time frame para vocês fazerem o mock test. Natália, quanto tempo de apresentação, de dedicação eu preciso para fazer esse simulado? Você precisa de 1 hora e 20 minutos para fazer esse simulado, que é o tempo de prova do TKT Young Learners, certo? Então, vamos começando com Managing Young Learners in Class. Eu vou precisar de volunteers para vocês me dizerem que problemas a gente normalmente encontra quando está tentando gerenciar a sala de aula. Quem é que pode me ajudar aí com essa pergunta? Dani, Eliene, Daniele, Isabela. Isabela. Oi. Eu tô com problema no equipamento que tá ruim para eu ouvir. Talvez em disciplina. Disciplina é uma delas. Com certeza. Em disciplina, gerenciamento de sala de aula, né? Que tipo de estratégia você utiliza quando tem uma turma muito indisciplinada em sala? Olha, eu costumo usar eu tento ir mais bem pelo lado lúdico mesmo, tenho que chamar atenção lá na frente mais do que os outros distratores ali do local ali, né? Então, mas às vezes, algumas vezes, não, por mais que a gente tente, às vezes é difícil, é complicado. É verdade. Eu trouxe aqui algumas estratégias e algumas coisas que são utilizadas para fazer gerenciamento de sala de aula, e não somente temos situações com indisciplina, né? Temos várias outras. Prender a atenção do aluno,
é bem difícil. Checar entendimento do que foi dado, estabelecer rotinas de sala de aula, como é que a gente faz essa transição aí entre uma atividade e outra, usando estratégias de correção, chamando a atenção dos alunos, fazendo com que eles se movimentem em sala. Também temos dar ajuda aos alunos para eles se sentirem seguros e organizar a sala de aula, eles se sentirem acolhidos. Managing the whole class, such as settling students after activities, daí para acalmar os alunos depois de atividades que demandam muita energia. A gente precisa sempre fazer atividades de movimento e de calma, movimento e de calma. E aí a gente precisa ter esse jogo de cintura de sala de aula. Correção de estratégias, então, trabalho de correção de trabalho escrito. Fast finishers, a gente tem aqueles alunos que terminam as atividades antes dos outros e pode ser que eles atrapalhem o restante da turma porque eles já terminaram, vão brincar e vão seguir aí, posso dizer, tocando terror dentro de sala de aula, se eles não forem controlados ou não tiverem uma atividade para eles fazerem. Então, eu queria já propor um mock test time. Isabela, você acha que você consegue fazer a atividade? Esse mock test aqui? Tá tudo certinho? Conseguindo acompanhar? Eu acho que eu consigo, acho que dá. Então, vamos lá. Eu tenho algumas atividades aqui, áreas de gerenciamento, como chamar a atenção do aluno, entender o significado, correção de língua, estabelecimento de rotina. E eu quero que você faça matching dessas atividades. Very good try, Marta. But remember to change the order of the words to make a question. Essa frase aqui que o professor fala, qual é a área de managing? Dá um tempo para você fazer. Daniela e Eliane estão participando aqui pelo chat. Very good. Number 2. O que é que vocês acham que seria? Number 2, letter A. And number 3. Então, vamos lá. Quando a gente diz que o número 1 é correcting language, que indicadores vocês têm de que está sendo corrigido alguma coisa aí no número 1? Quem é que pode me ajudar? Try. Very good try. Foi uma tentativa, né? E agora é remember to change the order. Muito bom, Eliane. Eliane. Então, number 1,
É letter C mesmo. E aí, no número 2, vocês colocaram que era a letra A. Ok, thank you, everyone. Are you ready to move on to the next test now? Então, esse seria getting students' attention, será? Getting students' attention. Thank you, everyone. Hello, everyone. Quando a gente fala de uma forma geral para a sala de aula, a gente está chamando a atenção da turma. E onde é que eu deveria colocar usually na lista? É mais próximo de always ou mais próximo de never? Esse daí a gente está checando o understanding de que palavra. A gente está checando o understanding de usually. Né? A gente quer saber como é que os alunos têm a percepção da palavra usually. Então, por enquanto, vocês estão arrasando, acertaram todas as questões. Espero que no dia da prova seja assim, facinho, facinho. Temos mais um pouquinho aí pela frente. Tentem fazer esse daí do 4 ao 7. Número 4. Quatro B. Checking understanding. I can hear a lot of people who know the right answer, but I don't see any hands up. I don't know who to ask. Será que é entendimento do assunto? Checar se entendeu o assunto? Eu acho que é D. Acho que é D. Pois é. Eu estou mais inclinada para a letra D também, porque é o ato de fazer com que os alunos levantem a mão para responder alguma coisa. Então, está estabelecendo rotinas para os alunos. A gente não está checando o entendimento. Ali, muita gente entendeu e tudo bem. Mas aí a gente está querendo estabelecer rotina. Então, number 4 is letter D. 5. Daniele colocou aqui a letter A. 5 seconds to finish. 4, 3, 2, 1. Excellent. Now let's watch the next part. Vocês fazem isso em sala, gente? Fazer um countdown para ver se eles vão finalizar a atividade, para que todo mundo conclua ao mesmo tempo. Então, vocês colocaram aqui que era a letter A, getting students' attention. Está correto mesmo. Number 6.
It's a lovely sunny day, so tell me which of these clothes I don't need to wear. Shorts, gloves, scarf, t-shirt. Será que é correct in language? Alguém colocou aqui check in understanding. Pois é. Qual é o entendimento que eu estou checando aí deles? Para saber se eles entenderem qual é o conceito de sunny. Será que eles entenderam que tempo significa sunny? Sunny day. Quais são as roupas que eu não preciso utilizar quando está sol? Então, aí eles vão dizer as roupas que, quando está ensolarado, eles não vão utilizar. Então, isso aí é check in understanding. E o último, no, he said 15 chocolates, not 50. Seven C. Correcting language. Exactly. Então, aqui a gente viu como chamar a atenção do aluno, checar entendimento, corrigir língua, estabelecer rotina. Eu quero ouvir de vocês quais outras formas vocês fazem isso, de chamar a atenção dos alunos. A gente tem 1, 2, 3, alligator, 1, 2, alligator. Tem algumas pessoas desligam a luz da sala de aula para chamar a atenção dos alunos. É uma possibilidade. Não quer dizer que seja a melhor possibilidade, mas eu quero escutar de vocês um pouquinho isso. Batendo palma. Quem é que pode compartilhar aí como é que chama a atenção dos alunos em sala? Natalia. Oi. I said one at a time. Everybody's trying to speak at the same time. No, I'm just kidding. Yeah. Aqui a gente tem aqui, ó, 7.5 to 1. E uso bastante o alligator. Massa. Muito bom. Folheando diário. Para chamar um aluno específico. Então, todo mundo tem que estar prestando atenção, porque a professora vai chamar o nome de algum aluno para fazer alguma coisa, né? Muito bom. Gostei do que vocês compartilharam, gente. E como é que vocês checam o entendimento de alguma coisa? Por exemplo, eles estão aprendendo as cores. E aí a gente aprendeu o red. Como é que vocês fariam assim para eles entenderem o que é red e o que é que não é red? A gente pode mostrar opções, né? Mostrar realia, mostrar os objetos de sala de aula e perguntar para eles: is this red? Is this blue? Flashcards, Daniele colocou aqui agora. Flashcards. Exatamente. Isso daí é o jeito que a gente faz para check-in understanding. Isso pode ser para qualquer tipo de assunto, tá, gente? E concept question também é importante. Isso daí que a gente viu do exemplo do Sunny, eles entendendo o que é Sunny, eles vão saber que roupas utilizar no dia que é Sunny. Se eu quiser que eles entendam o que é Snowy, Snowy Day,
eu vou perguntar que roupa eu preciso utilizar para quando for um dia que é snowy. E aí vocês vão fazendo o concept question checking questions. Correcting language. O aluno vai e fala, I go to São Paulo last week. I go to São Paulo last week. Como é que vocês poderiam corrigir essa frase? A gente pode pedir para eles repetirem de forma correta, né? I went. Ok. Excellent. Praising students é importante porque eles tentaram, né? Isso daí é bem interessante da gente fazer, de dar, elogiar o trabalho, o esforço do aluno e depois corrigi-lo. A gente também pode utilizar outro exemplo, parafraseando o que o aluno falou e assim por diante. E establishing routines to develop responsible behavior. Que tipo de rotinas vocês utilizam para estabelecer esses comportamentos dos alunos? A gente viu aqui o exemplo de pedir para levantar a mão. Que outro exemplo vocês utilizam de rotina em sala de aula com os alunos de vocês? Quem é que pode me dizer aí? Que tipo de outras rotinas vocês utilizam? Eu utilizo, às vezes, tem algumas frases que eu utilizo que eles já sabem, por exemplo, open your books, no final da aula, close your books, put your books there on the shelf. Eles já têm, desde os menores até os mais velhos, eles já sabem essa rotina de abrir o livro e abrir na página tal. Aí para os mais novos, além de falar, eu coloco no quadro a página. Algumas frases que eu utilizo, então, para sempre eles já até sabem o que é. Perfeito. Isabela, Eliane concordou com você e falou aqui no chat alguns comandos que fazem com que eles já saibam o que é que vão fazer após esse comando. Daniele colocou música de início, a Hello Song, a Goodbye Song no final. Isso tudo são rotinas que a gente precisa estabelecer com os alunos, principalmente com young learners, para que eles se sintam confortáveis naquele ambiente e consigam produzir a língua. Então, excellent work, guys. Até agora, alguma dúvida sobre esse assunto? Então, vamos para scaffolding. Quem é que pode me dizer, com palavras simples, nada de muita coisa, o que é que significa scaffolding? Quando a gente pensa num andaime, numa construção, o andaime você vai precisando colocar ele,
à medida que você vai construindo o aprendizado. Seria essa a ideia. O scaffolding é o andame. A gente precisa estabelecer estruturas básicas para que esses alunos tenham a possibilidade de aprender da melhor forma possível. O que quer dizer isso? Eu não posso simplesmente pedir para uma turma faça uma apresentação sobre as frutas saudáveis em inglês. Eles nunca viram frutas, os nomes em inglês, eles nunca fizeram uma apresentação, eles nunca fizeram nada. E se você jogar esse tipo de comando sem dar nenhum tipo de estrutura ou suporte para eles, vai ser uma atividade muito desafiadora para eles. E provavelmente não vai alcançar o resultado esperado. Então, o scaffolding seria isso. E dar instruções diferentes para as turmas que precisam, quebrar as atividades em pequenos objetivos. Então, se esse exemplo que eu dei de apresentação da fruta, então vamos primeiro aprender quais são as frutas. Vamos depois aprender quais são as frutas que são saudáveis e outras que têm um pouco mais de caloria. Depois, vamos aprender a como fazer uma apresentação. Vamos fazer um rascunho de como vai ser essa apresentação. E aí, agora a gente vai ensaiar para ver como é que vai ser essa apresentação, para no final a apresentação sair no sucesso, com o maior potencial que a gente pode alcançar do objetivo que foi proporcionado ali para a turma. Então, textos muito longos para turmas muito pequenas é muito desafiador. Primeiro que vai deixar com que eles fiquem entediados, eles não vão querer ler. Então, a gente precisa quebrar ele em imagens, em conceitos, do que é que significa cada uma daquelas palavras difíceis de se encontrar. A gente sabe que os cognatos estão aí também para ajudar a gente nos textos. Então, isso daí é importantíssimo na hora que a gente vai falar em fomentar esse conhecimento dos alunos. Eu tenho aqui algumas estratégias que são utilizadas nisso de scaffolding. Então, usar a linguagem do nível da criança. A gente sabe que o professor tem cursos e mais cursos de language, tem um nível lexical muito mais alto do que eles estão ensinando. Mas a gente precisa utilizar palavras mais próximas do português, utilizar a linguagem que os alunos vão entender. Então, isso daí é um dos itens que a gente pode dizer que pertence ao scaffolding. Que isso vai facilitar a minha comunicação e os meus alunos vão entender o que eu estou falando. Usar L1 quando apropriado. Às vezes tem uma palavra que você vai tentar explicar, vai tentar fazer mímica, vai tentar achar no Google a imagem, vai tentar fazer de tudo e os alunos ainda assim não vão entender. Então, vocês precisam saber qual é o momento correto para utilizar a língua materna. E está ok em usar a língua materna em alguns momentos, quando eles forem necessários. Corrigir a linguagem do aluno. Também é preciso dar feedback para os alunos em relação a como é que essa linguagem está sendo conduzida. Usar variações de questão, de perguntas, para que eles possam responder. Então, perguntas abertas, perguntas de sim ou não, perguntas para eles usarem a criatividade, sempre variar isso para não ficar sempre perguntas de yes or no. Is this pink or blue? Aí eles vão dizer blue. Is this pink or blue? Pink.
Então, aqui não é um tipo de pergunta muito desafiadora. Mas aí você pergunta, what's your favorite color and why? Eles vão ter que parar para pensar e vão precisar esquematizar como é que vai ser essa resposta. Vai ser uma pergunta muito mais desafiadora do que uma simples open close question. Wait time. Wait time é o tempo de resposta, o tempo de aguardar o aluno dar a resposta. Isso daí também é importante para a gente dar esse momento a eles de pensar na resposta. Eles vão pensar em português primeiro, provavelmente, para depois eles assimilarem com o inglês, e depois eles estão formulando a resposta em inglês na cabecinha deles, para depois sair alguma coisa. Então, quando a gente pergunta alguma coisa, às vezes os professores ficam um pouco ansiosos para ter uma resposta imediata. A gente espera um pouquinho, não saiu alguma coisa, aí a gente vai e conduz um pouco como é que seria essa resposta. E variar como a linguagem está sendo entregue. Então, se é devagar, rápido, alto, baixo, ter essa variação é importante porque eles vão ter atividades de listening, por exemplo, que eles precisam se acostumar a ter variações de linguagem. Por isso que, às vezes, tem professores que optam por ler o transcript, para ler a passagem, porque vai estar sempre naquele mesmo formato que os alunos já estão acostumados a ouvir. Mas a gente sabe que os alunos vão ter que ser expostos a diferentes sotaques, a diferentes velocidades, e isso é importante a gente estabelecer dentro de sala também, certo? Aqui eu tenho como a gente poderia fazer tudo isso que a gente falou aqui. Então, usando linguagem dos alunos, a gente pode criar um contexto familiar da atividade. Se minha turma adora futebol, eu vou tentar falar e dar a minha aula falando sobre o contexto de futebol. Quando eu estou utilizando a palavra, usando L1, eu também posso utilizar supportive language e word bank, language frames para eu fazer com que eu não precise usar tanto o português. Para corrigir a linguagem dos alunos, focar em objetos, ações e informações. A gente pode deixar levar alguns erros dos alunos, porque foi uma contribuição tão importante que a gente não precisa nem corrigir aquela linguagem ali naquele momento. A gente pode fazer um tipo de delayed correction. Criar oportunidades para os alunos aprenderem os 5 sentidos, então, do toque, do falar, do ouvir, do taste também. Revising language children need for a task. Isso daí é importante também para permitir que eles tenham tempo. Então, se eles têm que responder alguma coisa, vamos deixar eles terem um tempo de rever o material para eles formularem as questões e demonstrar usando o modelo, principalmente dando exemplos do que é que vocês esperam que seja uma língua construída de forma correta. Tá? Tudo isso está relacionado com scaffolding, que é de facilitar o entendimento e a execução do aluno, para que isso não se transforme num bicho de 7 cabeças e os alunos não consigam acompanhar. Aqui também eu tenho o que o professor utilizou, qual foi a estratégia que ele utilizou e o exemplo de ensinar essa estratégia. Então, primeiro aí, using language at children's level.
creating a clear and familiar context for activity. Aí, como é que eu faço isso? Personalizing the topic. Aquilo que eu falei do futebol. Using marks to role play story characters. Esse daí seria masks. Esse daí seria visual aids e utilizar o português como primeira língua. Playing mind games to learn action verbs. Aqui é uma forma de focar no visível dos objetos, ações e informações. Doing listening and do activities such as color dictation to review the topic flows. Isso daqui vai ser a variação e de criar oportunidades dos alunos usarem os 5 sentidos. Using flashcards dos animais para uma listening task. Isso daí é o jeito de revisar a língua e dar o tempo deles esperarem do professor esperar eles responderem. E preparing a finger puppet before making one to practice greetings. Essa é a forma de eu fazer um modelo e um exemplo para que os alunos consigam variar a linguagem. Certo? Falei bastante, mas agora eu quero que a gente faça outro mock test. Mas antes disso, eu quero rever com vocês o conceito desses... Olá. Alessandra. Tá no mudo agora. Então, reformular. O que é reformular? Quando eu vou reformular alguma coisa em sala. Em alguma atividade que o aluno está fazendo. Quem pode me dar um exemplo de reformulação? I would like you to open your books to page 90. Os alunos não entenderam nada do que eu falei. Falei uma frase bem grande, né? I would like to ask you to open your books to page 90. Como é que eu posso reformular essa instrução? Ok, Eliane falou mímica. É uma forma de reformular. Ok. Mas aí eu posso mudar. Eu posso dizer só open your books to page 90. Eu transformei a minha instrução em algo mais simples. Então, esse é um exemplo de reformular. Prompting. O que é que seria prompting? Você vai instigar eles a fazerem alguma coisa. Então, what color is this pen? E o aluno não souber de jeito nenhum. Estou dando um exemplo bem simples. Você pode fazer... Eu estou dando parte da palavra. E o aluno vai e fala blue. Então, eu estou dando um prompt, estou dando uma dicasinha de o que é que eles poderiam fazer para completar aquilo. Então, isso daí significa prompting. Echo correcting. O que seria correção de forma de eco? O eco quer dizer que eu vou repetir o que o aluno vai falar.
só que eu vou fazer isso de forma corrigida. Então, I go to the weekend. I go to the beach in the weekend. Aí o professor vai e fala, I went to the beach on the weekend. O professor repetiu toda a frase, porém fez a correção através da palavra correta, que era para o aluno ter utilizado. Então, isso significa echo correcting. Isso tudo faz parte de estratégias daquele do andaime, da gente ir comentando e ajudando o aluno a construir conhecimento. Defining a gente não precisa falar muito, né? Que é a definição. Você dá a definição de algo. Giving an example também. Então, se eu falo sunny clothes, quais são as clothes para o sunny day? E você vai dar a hat. Então, já dei um exemplo. E os alunos vão ter que continuar com os outros. Demonstrating. Demonstração de algo. Então, fazendo uma mímica, demonstrando como é que faz para... teacher, como é que pede para emprestado alguma coisa. May I borrow a pencil, please? E aí você faz a mímica e os trejeitos aí de como fazer esse exemplo. Ignoring error. Lembra que eu falei que às vezes a gente precisa deixar o erro passar, deixar que o aluno consiga se comunicar e posteriormente a gente vê se é necessária a correção ou não, delayed correction. Então, às vezes a gente precisa ignorar o erro. Porque se a gente for corrigir absolutamente tudo que o aluno errar, ele vai se acanhar, ele vai não querer participar tanto, porque a professora vai ficar interrompendo ele a todo momento. Então, a gente às vezes precisa ignorar o erro, sim. E asking an open question. Perguntas um pouco mais abertas para que os alunos consigam desenvolver a linha de pensamento deles. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque a gente vai fazer o mock test agora, um exemplo de matching que a gente vai fazer com o que o professor pode falar com esses respectivos itens de scaffolding. Prontos? Vou perguntar primeiro o número 1. O aluno fala, what does animal mean? Cats and horses are animals. Que tipo de scaffolding eu estou fazendo aí quando eu digo isso? Daniele falou aqui que seria o giving an example. Vocês concordam, gente, que esse daí é giving an example? Sim. Então, ele tem um conceito ali do que é que pode ser os animais e eu vou lá dando o exemplo para que o aluno consiga entender isso. Number 2. This is Martin's pen. Okay, well, can you give it back to him, please? Essa é a caneta de Martin. Tá bom, tá certo. Será que você poderia devolver para ele, por favor? Ignoring error. A gente está ignorando o erro de que aquela caneta não pertence àquele aluno. Foi um erro, não foi um erro de language, foi um erro de comportamento. Mas aí a gente pediu encarecidamente para que ele devolvesse o material para o aluno correto. Será que é ignoring an error?
Number 3. Last Saturday, my auntie take me to the cinema. Take. A gente está fazendo aí alguma forma de repetição. Fez. Qual seria? Echo. Que eu fiz o quê? Eu fiz a repetição do que o aluno falou. Mas eu falei alguma coisa a mais? Não. Estou esperando para que o aluno tenha a independência de corrigir, voltar e ver. Ah, não é take, é I took. She took me to the cinema. Number 4. Sorry, I don't understand. Put your chair like this. Then you can't see Sam's picture. Então, eu estou corrigindo aí algum tipo de comportamento. Número 4. O que será que vocês acham que é? Demonstrating. Tem uma palavra-chave aí. Na verdade, duas palavrinhas-chave que faz com que isso seja demonstrating. Quem é que pode me dizer o que é? Like this? Perfeito. Like this. Então, eu estou mostrando para o aluno como é que deve ser feito. E aí, por isso que é demonstrating. Number 5. The dinosaur is more big. Okay, the dinosaur is bigger. Qual seria essa resposta? Reformulating. Ou Eliane colocou letra C. Echo. Echo porque teve um tipo de repetição aí também, não foi? Mas eu acredito que aí ela mudou a frase. Ela não está simplesmente repetindo que nem foi no número 3. No número 3, ela simplesmente falou take, que era a mesma palavra que ela tinha utilizado no exemplo. E aí, no número 5, ela está reformulando a frase para que ela esteja correta. Então, por isso que é reformular. Number 6. What's an insect? Uma coisa assim, bem broad. It's an animal with 6 legs. O professor respondeu. Qual seria esse tipo de scaffolding? Six, letter D, defining. What's an insect? Eu estou definindo aí que é. E o último é I can't remember the name of the color. Fur. Fur. Lembra que eu dei um exemplo sobre o Blue 7B. Prompting.
Estou dando parte daquela palavra para que eu ajude meu aluno a responder de forma correta. Exatamente. Outra atividade aqui, de tipos de atividade que eu posso fazer para scaffold mais do meu aluno. Então, brainstorming. Todo mundo sabe o conceito de brainstorming? A gente vai falar uma palavra, vocês vão ter que fazer uma nuvem, uma tempestade de palavras relacionadas àquela outra palavra. Então, eu digo travel. Vocês vão e dizem airport, airplane, passenger, tudo relacionado com travel. Isso seria brainstorm. Information gap. Eu tenho um espaço de uma informação que precisa ser preenchida. Então, eu vou precisar perguntar algo especificamente para um aluno, para que ele me dê a informação que eu estou faltando. Isso daí é information gap. Visualization seria a visualização de o que é que seria aquilo. Você ter a imaginação do que é que está sendo acontecido aqui. Guessing é para você tentar adivinhar. Memory game. Memory game. Role playing também é self-explanatory. E drilling é repetição de palavras. Então, essas são as atividades. E aí, a gente tem aqui a descrição da atividade que o aluno pode fazer. Gente, eu queria pedir desculpa, eu só inverti essa atividade. Esse mock test é relacionado para using practice activities. Essa é uma parte extra do módulo do TKT, certo? Vocês viram somente o scaffolding e o managing your students in the classroom. Essa daí é uma parte extra, tá? Que não está lá no curso, mas eu resolvi trazer para vocês. Então, quais são as atividades que a gente estava falando? São essas aqui. Practice activities, memory games, true and false activities, songs, total physical response activities, stories, listen and do, guessing games, categorization, brainstorming, role-playing, survey, information gap, dictation, drill, dialogues. Todas essas daqui são atividades que vocês podem fazer com seus alunos. E aí, dentro dessas atividades, eu tenho aqui. Quando eu peço para descrever essa atividade aqui, children close their eyes. Eles vão fechar os olhos, enquanto o professor remove uma sentença da história do quadro. Depois eles vão abrir os olhos e vai dizer qual é o que está faltando. De tudo que a gente viu, qual seria esse tipo de atividade que eu estaria fazendo com os alunos? É brainstorming? É information gap? Visualization? Yes. Memory game? Role playing ou drill? Information gap. Gap, lembrando que falta alguma informação. Então, o professor tem tudo ali pronto, ele removeu uma informação, e aí a gente vai completar isso com a informação necessária. Vamos deixar aí para ver se é isso mesmo. O segundo,
O professor fala uma sentença. I gave her a banana. Depois mostrou uma figura com uma menina, um homem, a mãe, o pai, o gato. E as crianças têm que dizer a sentença com o pronome correto para cada um. Então, I gave her a banana. Depois, eu vou mostrar o flashcard da girl. I gave her a banana. Depois do homem, I gave him a banana. The mother, the father, and so on and so on. Daniele falou que é drill. Por que seria drill? É repetição. Isabela falou letter C, visualization. Será que a gente está trabalhando aí alguma coisa com a visualização da imagem, do que é que está acontecendo ali? Será que de fato a gente está vendo isso? Eu acho que vai ter outra opção aí que vai ser melhor para visualization, tá? Eu estou mais inclinada a concordar com o Daniel. A repetição. Eu vou remover um item, um pronome, e o aluno vai ter que repetir aquilo várias e várias vezes, somente trocando o pronome da pessoa. Depois de ler uma história, número 3, o professor escolhe um aluno diferente para act. Eles vão atuar. Essa daí é muito fácil. 3F, role playing. Exatamente, role playing. O primeiro é a letra E. Primeira letra E, gente. Não é information gap. É memory. Porque ele vai pedir para que os alunos fechem os olhos. Eles têm que decorar a figura, vai ter que decorar a história, para depois, quando abrir os olhos, eles vão ter que relembrar a história. Então, número 1 é a letra E. Número 2 é a letra G. Então, é drill mesmo. E número 3 é a letra F. Vamos agora para o número 4. O professor diz aos alunos uma história que eles vão viajar pelo espaço para algum outro planeta. Em grupos, eles têm que fazer uma lista das coisas que querem levar com eles. Então, outro planeta, lista. O que será que seria isso? For a brainstorm. Eles vão ter que fazer um brainstorm de todos os itens que eles deveriam levar para o espaço sideral. Number 5. Cada criança tem uma diferente versão de uma figura. Então, eu tenho o aluno A e tenho o aluno B. O aluno A tem algumas informações, o aluno B tem outras informações. Sem olhar para essas figuras, eles vão ter que taking turns descrevendo o que é que tem na figura para que o outro aluno saiba o que é que tem de diferente. Então, eu tenho uma informação aqui, meu outro aluno tem uma informação diferente e a gente tem que descobrir o que é que está diferente. É guessing. Será que é guessing? A gente está em dúvida entre outra opção aí. A gente não vai guess, porque eles vão ter que descrever o que é que está de diferente. O que é que é em comum e eles vão descrevendo do que é que está diferente aí. Vamos pular essa.
Vamos para o número 6. Teacher asks students, os alunos, o professor pergunta aos alunos uma série de perguntas sobre um dia imaginário. E para onde é que eles vão, com quem eles vão. E os alunos vão sentar calmamente, com os olhos fechados, e vão imaginar essas respostas. Eles vão usar a imaginação sobre um dia imaginário. Dia qualquer que nunca existiu. Nesse caso, qual seria a resposta? Visualization. Exatamente. Eles vão visualizar na mente deles o que é que vai acontecer naquele dia e eles vão criar essa história. Número 5 é a letra B de bola, é Information Gap. Eu tenho uma informação, você tem outra, a gente tem que chegar num consenso para saber qual é a informação correta. Tá? Então, é isso. De atividades seriam isso. Scaffolding, a gente viu que temos reformulação, jeitos de ajudar o aluno a construir conhecimento. Também vimos que para manage, para gerenciar a sala de aula, a gente precisa saber como chamar a atenção do aluno, entender o conceito, corrigir a linguagem, estabelecer rotinas. A gente viu tudo isso hoje. E com isso a gente finaliza o nosso encontro do TKT. O certificado para vocês receberem de participação de hoje está aqui no link, está aqui na tela. Vou copiar o link e colocar aqui no chat também, caso vocês não consigam pelo QR Code. Lembrando que é para copiar e colar no browser. Ele não vai funcionar. E lembrando que o simulado vai acontecer a partir do dia 29 de abril. Dia 29 de abril é uma sexta-feira. Essa sexta-feira vai abrir o mock. Vocês só entrem quando vocês, de fato, estiverem prontos para realizar o mock. Porque vai ter um timerzinho lá para vocês fazerem de acordo com o tempo de prova mesmo. E ele vai até o dia 16 de maio. Então, eu não tenho tempo agora nessa sexta-feira, Natália. Como é que eu faço? Você tem até o dia 16 de maio, até o final do dia, para realizar esse módulo. Lembrando que você precisa designar 1h20 para a realização desse módulo. E vocês precisam atingir 60% de acerto no mock para ser convidado para fazer a prova, que vai acontecer em julho. Certo? Alguma dúvida, gente? Alguma informação que vocês precisem? No mais, eu queria agradecer a presença de todos novamente aqui. Alessandra, Dani, Daniele, Eliene, Isabela, muito obrigada por estarem aqui. Foi ótimo ter vocês por toda essa trajetória aí. Isabela está desde o início aqui acompanhando, o gostinho dela já é familiar. E queria desejar uma boa noite para todos vocês, tá bom, gente?